Meus amigos, finalmente o presidente Bolsonaro resolveu revidar aos ataques que sofre diuturnamente e foi pra cima logo do deputado federal André Janones, né? Que é uma máquina de fake news ambulante. Então já estava na hora de alguém calar esse cidadão que só propaga fake news e discurso de ódio. Parabéns, presidente. Era isso que a gente estava esperando, né? Tem também uma grande novidade para 2026 envolvendo o presidente Bolsonaro. Fica por aí que eu já falo para você, tá certo? Deixa o seu like aí embaixo e compartilha esse vídeo. Bom, bora pra tela aqui, ó. Bolsonaro aciona o STF e apresenta queixa-crime contra Janones por injúria e calúnia. Olha, vejam só, o senador Sérgio Moro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República justamente por, em tese, ter caluniado o ministro Gilmar Mendes, né? Então, visivelmente, naquele vídeo, onde o Moro aparece ali, até aparenta estar embriagado, né? Dizendo que o Gilmar Mendes vendia sentenças, né? Cara, visivelmente era uma brincadeira, ele estava falando em tom de deboche, de piada e tudo mais. Ele não fez uma acusação formal, como diuturnamente faz o André Janones contra o presidente Bolsonaro e contra outras figuras de direita, né? Pois bem, o senador Sérgio Moro foi denunciado pela PGR. Só que a PGR nunca fez nada, nunca falou nada contra André Janones, que, por exemplo, chamou várias vezes o presidente Bolsonaro de genocida, né? Algo muito mais grave do que você dizer que um juiz vende sentenças, né? Mas tudo bem, pau que dá em Chico deveria dar em Francisco. O presidente Bolsonaro viu que o momento era propício e foi pra cima do Janones agora, justamente por calúnia e injúria. Se ferrou, Janones, né? Vamos ver agora se pau que dá em Chico dá em Francisco também. Então, o deputado federal disse que o ex-presidente matou milhares na pandemia. Então, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, entrou com uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro alega que Janones o difamou e o caluniou em declarações que responsabilizam o ex-presidente por mortes ocorridas durante a pandemia, né? Janones também teria chamado Bolsonaro de ladrão de joias e miliciano em 3 postagens no Twitter, que Bolsonaro afirma terem como objetivo manchar a sua imagem e atacar a sua honra. A ação foi apresentada nesta segunda-feira e Bolsonaro afirma que as declarações de Janones extrapolam o exercício da liberdade de expressão e não se enquadram na imunidade parlamentar, já que não tem relação com o debate político. Exatamente, não é? Em uma das publicações, Janones afirma que Bolsonaro matou milhares na pandemia, enquanto em outro o deputado o chama de miliciano ladrão de joias e bandido fujão após o depoimento do ex-presidente à Polícia Federal no dia 5. E além da condenação por injúria e calúnia, que podem resultar em uma pena de até 2 anos e meio, somadas, né? Bolsonaro também pede que Janones pague uma multa de 20 mil por cada ofensa proferida, né? E se Deus quiser, esse cidadão também vai perder o mandato, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, não é a primeira vez que algo do tipo acontece, onde uma figura pública fala absurdos e fica impune, né? Então, por exemplo, o senador Sérgio Moro agora está sendo denunciado pela PGR, né? Ou melhor, a PGR pede a condenação dele por aquele vídeo onde visivelmente ele faz uma brincadeira. Em tom de deboche, ele diz que o Gilmar Mendes vende sentenças, tá? Eu não quero entrar no mérito aqui, tá, pessoal? Mas o Moro, ele não acusou Gilmar Mendes, tá? E isso que é o fato, ele não acusou, ele apenas, naquele vídeo, que inclusive foi descontextualizado, fizeram apenas um recorte, ele faz uma brincadeira ali, em tom de deboche. Mesmo assim, foi denunciado pela PGR. Bom, eu lembro a todos, com certeza vocês devem lembrar também, então vamos relembrar do ministro Barroso dizendo, por exemplo, que eleição não se toma, né? Aliás, que eleição não se ganha, eleição se toma. Não foi ele que disse isso? Pois é, ficou impune, né? Tá até hoje, não fez nada, né? Ele também disse que as Forças Armadas estariam sendo orientadas ou levadas a atentarem contra o processo nacional, contra o processo eleitoral ou contra a soberania nacional, né? Porque atentar contra o processo eleitoral é também atentar contra a soberania nacional. E ele afirmou isso aí, que uma instituição de Estado que goza da confiança do povo brasileiro, né? Não tanto quanto era no passado, mas goza, e ficou impune, né? A PGR também não falou nada. Quer dizer, por que para uns a lei vale e para outros não? Foi tão grave assim o que o Moro fez? Quer dizer, ele manchou, em tese, né? Ele difamou a imagem do ministro Gilmar Mendes, só que o que o Barroso fez não foi nada? Ele descredibilizou as Forças Armadas e ele disse que eleição
não se ganha, eleição se toma. Bom, ele se retratou depois, disse que estava descontextualizado, né? Que foi meio que uma brincadeira ali e tudo mais. Quer dizer, pau que dá em Chico não vai dar em Francisco, não? Coisas muito estranhas vêm acontecendo por aqui, né, meus amigos? E eu não vou nem falar do Lula, porque o que aquele cara fala de besteira não está escrito em nenhum lugar do mundo, né? Tantas vezes ele já chamou o presidente Bolsonaro de genocida, fala isso até hoje. Recentemente ele disse que o Moro teria inventado e arquitetado aquele plano para sequestrar, torturar e matar ele e tudo mais, né? E falando aquilo, ele estava também atacando a Polícia Federal, estava atacando o Judiciário, porque todo mundo precisaria estar em conluio para que aquilo realmente fosse arquitetado, né? As pessoas que foram presas e tudo mais, ele atacou tudo, o sistema prisional, o Judiciário, a Polícia Federal, e ficou impune, né? Então parece que, novamente, eu sempre venho ressaltando isso aqui, né? Não importa o que se fala, não importa. O que importa é quem fala e contra quem você fala, é claro, né? Porque se você falar contra o ministro do STF, bom, aí você tá ferrado, né, meu amigo? Se você falar contra o Bolsonaro, aí pode, né? Eu lembro que quem falou mal do Alexandre de Moraes, por exemplo, foi parar até atrás das grades, né? Responde inquérito, foi preso. Olha o exemplo do Daniel Silveira. Agora, quem, sei lá, jogaram até futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro. Aconteceu alguma coisa? Não. Fizeram um filme, um trabalho ali, um negócio profissional, cinematográfico da morte do presidente Bolsonaro. Uma encenação, né? Fizeram ele lá andando de moto e alguém jogando uma flecha nele, né? E tudo mais. E o presidente da República, fizeram isso com o presidente da República, a maior autoridade do país, e ficou impune. A PGR não falou nada, né? Quer dizer, será que alguém lá da PGR está de olho numa cadeira do STF e por isso agora está indo atrás do Moro? E por isso não fazem nada contra quem difama, quem ataca o presidente Bolsonaro? São só questionamentos, né? Não estou fazendo nenhuma afirmação. Então, é complicado, as coisas estranhas que vêm acontecendo aqui. Para um lado, tudo pode, para o outro, nada pode, né? Essa é a liberdade que esse povo defende. A liberdade onde eles podem fazer e falar o que quiserem e o outro lado não pode fazer e falar nada. Você só pode fazer o que eles disserem que você pode, ou falar, ou pensar, ou escrever, né? A liberdade de expressão é a liberdade de corroborar com o discurso deles, porque a partir do momento que você muda uma vírgula do discurso deles, aí você está sendo antidemocrático, aí você está sendo fascista, nazista, taxista e por aí vai, né? Quanto mais pessoas perceberem o que está acontecendo, mais rápido a gente vai evitar que esse barco afunde, porque olha, as coisas só vão piorando por aqui. Bom, e a novidade que eu tinha para vocês sobre o presidente Bolsonaro em 2026, meus amigos, é que ele anunciou a um portal de notícias aí, ele sinalizou, na verdade, de que pode concorrer ao Senado. É isso mesmo, né? Então, Bolsonaro surpreende e externa a decisão que pode mudar o rumo das próximas eleições. Então, o portal de notícias Conexão Política afirmou que conversou sobre a condição de anonimato com fontes ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro para saber se há uma motivação interna do Partido Liberal em torno das próximas eleições no país. Vejam, a resposta é sim, e envolve principalmente Bolsonaro. No último domingo 16, um veículo de grande circulação no país disse, entre outras coisas, que o direitista cogita a possibilidade de ser candidato ao Senado Federal em 2026. Bom, e aí, o que vocês acham dessa ideia? Bolsonaro no Senado, será? Bom, se isso for verdade, pode ser que ele esteja dizendo isso só para talvez tirar a pressão que o sistema está de tornar ele inelegível, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que é uma tendência, o sistema quer fazer isso e vai fazer, né? Não que eles tenham meios legais para isso, tá? Não tem base legal, mas como a lei no Brasil não tem sido referência para nada, e é isso que vai acabar acontecendo, infelizmente, tá, meus amigos? É o que eu acho, não o que eu torço para que aconteça, claro que não, né? Então o presidente pode ter sinalizado isso aí, justamente para talvez tirar um pouco da pressão que o sistema tá em cima dele, né? Não sei. Mas acredito que se ele puder, se ele tiver a possibilidade, vai ser candidato sim à presidência. Embora talvez aí, se ele de repente lançar o nome de alguém, né, não sei, Braga Neto, Tarcísio, a própria Michele, e ele liderar aí uma grande, digamos, uma grande frente no Senado, no Brasil inteiro, pode ser que realmente dê bom, né? Vamos ver, vamos aguardar e ver como é que vai terminar essa história. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.